olhando para Gênesis, quase chegando no final de Gênesis. Então abra sua Bíblia ali em Gênesis, capítulo 47. Nós vamos dar continuidade no capítulo 47. Gênesis, capítulo 47, a partir do versículo 13. Vamos ler então Gênesis 47, do 13 até o 26. Você que está em casa também, por favor, abra a sua Bíblia. É mais difícil de se concentrar aí, mas faça questão de abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Gênesis 47, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus: Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. E José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: A vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então o capítulo 47, de Gênesis, nós já vimos a outra porção, materializa o plano de Deus sobre a vida de José e também da sua família, bem como de todo o Egito. Parece que a gente finalmente chegou na consumação de toda a história de José, desde os primeiros momentos em que ele começa a ter aqueles sonhos e que conta para os seus irmãos de uma forma até às vezes um pouco ingênua, ou ainda assim muito cru, na sua postura juvenil ali. Então parece que aqui nós chegamos nessa materialização ali das promessas de Deus e do plano soberano de Deus sobre a vida de José. E era o plano de Deus em toda essa história, o que está por trás, qual o plano principal de Deus em toda essa história? Que Jacó se estabelecesse no Egito, e que, por quê? Porque ali haveriam as condições favoráveis para o surgimento da grande nação de Israel. Então, em meio a todo este enredo dramático que nós temos aqui sobre a vida de José, Deus está cumprindo o seu plano soberano de formar a grande nação de Israel, o seu povo, o povo escolhido de Deus, o povo especial de Deus.
que deveria ser luz para todas as nações, embora a gente saiba, eles tenham falhado nessa missão, né? Israel falhou nessa missão, mas todos os povos deveriam reconhecer e se achegar a Deus através do testemunho dessa nação. Mas aqui nós estamos nos primórdios, né? Nas raízes de formação aqui, e a gente consegue perceber a mão soberana de Deus sobre as circunstâncias, cumprindo este plano maior, que no fim das contas diz respeito a abençoar a gente de toda a tribo, de toda a nação. Então, depois de tudo que já passou, José, ele se vê aqui plenamente capacitado a fazer um resgate, né? A resgatar a sua família, num momento de extrema dor e fome severa aqui, que já tinha sido previsto, né? Com aquele sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, onde as magras engoliam as gordas e permaneciam do mesmo jeito magras, né? E aí, a interpretação disso, os 7 anos de fartura e os 7 anos de miséria. E aí, então, Deus dá sabedoria para José, para que ele, então, dê as instruções ali para o faraó, para todo aquele governo, de guardar, né, nos celeiros ali, ser um bom mordomo durante aqueles 7 anos de fartura. E depois ele começa a ser usado por Deus também para suprir, né, todo o Egito, toda a terra de Canaã ali. Então, José agora está neste momento plenamente capacitado, inclusive, a fazer esse resgate, o resgate da sua família. E ele assim o faz, com a permissão de Faraó, né? E não só isso, ele estabelece aqueles da sua família no melhor da terra, num cantinho assim muito especial ali também. Então Deus tem o coração dos reis, né, na sua mão. Quando José fala ali com o faraó, ele concede, faraó mesmo, não chama, coloca eles, né, num lugar ali de provisão. E então Deus é capaz, né, de amolecer e endurecer o coração de um líder, estabelecendo a sua vontade, né? Então a gente já poderia ter este princípio aqui, apenas nessa leitura, como Deus vai movendo, né? E depois, mais para frente, também sabemos que Deus endurece o coração de um outro cara e de um outro líder. Então a liderança está nas mãos de Deus, né? E Deus vai usando para punir o povo, muitas vezes, né? Não só os líderes, mas também os próprios recursos naturais mesmo, a seca e tudo mais. Então, a intervenção do Senhor fez de José um grande homem, um homem forte emocionalmente, né? Ele é capaz de lidar com grandes aflições, agindo com coragem, né? E estrategicamente ali diante de uma situação complexa e trágica, que é o que é relatado aqui para nós. Então, esse é um dos principais aspectos que chamam a minha atenção aqui na vida de José, né? Essa questão do sofrimento e de como todo esse sofrimento contribui para um plano soberano de Deus, mas ao mesmo tempo para deixar aquele homem forte, né? Deus está cuidando do seu plano soberano enquanto cuida do coração daquele homem, forjando o caráter daquele homem ali. Então isso fala muito ao meu coração especificamente. Ele é um modelo de hombridade bíblico. José é um homem forte, né? Um modelo sobre o modo como os homens devem agir em situações extremas, de dor, de dificuldades, né? E no caso com uma sabedoria aplicada, uma sabedoria que vem do alto e que nós devemos almejar essa sabedoria, devemos clamar a Deus e Ele concede, né, a sabedoria. Quem clama, a quem deseja essa sabedoria, o Senhor nos dá. Mas me chama a atenção como Deus moldou o caráter de José e também de Moisés, né? Mas fazendo desses homens, né, homens fortes. E que falta temos, né? E às vezes em mim mesmo, como eu vou esbarrando em fraquezas, como eu preciso clamar a Deus por misericórdia para que Ele me ajude a ser o homem que eu preciso ser. E não o cara que, socorro, e vai chorar no quarto, no escuro, diante das situações que inquietam, né? Ou de grande
tristeza ou de grandes... E isso tem se perdido, né? Então fica esse alerta para todos nós. José é um referencial, né? De postura de homem que devemos ter, né? Que é se levantar, agir, né? E fazer a coisa acontecer, né? Deus requer de nós, homens, esse tipo de sabedoria que a gente vê em José aqui. Uma sabedoria que é capaz de discernir o que deve ser feito e de fato fazer. Um homem de ação, né? E quando nós homens sucumbimos nisso e nos entregamos a nós mesmos, todos ao nosso derredor sofrem, né? Que bom que José não foi assim, que ele se posicionou diante da orientação de Deus, e Deus o honrou, e Deus era com ele, e gente, quanta gente foi beneficiada, né? Deus usa esse homem para a formação do próprio povo, mas todo o Egito foi beneficiado. Eu imagino se José, em alguma das etapas tristes em que ele teve que padecer, ele se colocasse olhando para o próprio umbigo, com coitadice, ó vida, ó céus, o que teria acontecido? Deus não deixaria de cumprir o seu plano. Provavelmente ele levantaria um outro homem. Mas que bom que José pôde ser achado fiel. Então fica essa exortação, né? Como nós precisamos, como homens, de uma postura assim. De parar de mimimi e, na verdade, dobrar os joelhos clamando a Deus por misericórdia. José é um homem que chora nessa altura do campeonato, quando ele se encontra com os irmãos, né? E chora tão alto que todo mundo ouvia o que estava acontecendo. Então os valores e o padrão de hombridade não tem nada a ver, né, com não chorar. Mas chorar também não significa moleza, né? Tipo, tá, só chorar agora. Não, há tempo para chorar e há tempo para organizar, sistematizar, se portar como um homem de verdade. As nossas famílias precisam disso, a nossa igreja precisa disso. Então, homens, você tem o dever, né, de ser um homem de oração, de ser um homem que anseia por essa sabedoria que vem do alto, né? Então pare com essas desculpas de eu não sou muito de ler, eu não sou muito de não sei o quê. Essa postura mina a sua família e mina a nossa igreja, porque é nosso dever como homens instruir a nossa casa e instruir a nossa igreja. Esse é o nosso papel. Não que as mulheres não sejam, nada a ver com isso, gente. Não que as mulheres não sejam capacitadas, não sejam gabaritadas, não tenham que instruir outras mulheres. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E já fica esse alerta aqui. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele revela em que circunstâncias José acabou de comprar ali toda a terra do Egito para o faraó. Né? Ele revela uma espécie de política econômica aqui, que se fundamentava, e na minha opinião, em uma lógica sustentável, essa política econômica dele aqui. Uma vez que, pela intervenção divina, o faraó, ele pôde juntar os mantimentos necessários para, no fim das contas, prover para todo mundo num momento de extrema miséria ali. E mais do que isso, né, ele pôde providenciar os recursos para que todos continuassem produzindo e vivendo, eu diria que com dignidade. Então o povo, ele já desfalecia, porque a essa altura a fome já era muito severa. A gente vê isso no versículo 13. Como a casa do faraó estava bem abastecida, né? José, então ele arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã. É claro, você tem os mantimentos, as pessoas vêm e compram, né? E compram. Você não consegue, se você é dono de um supermercado, você não consegue doar a comida para todo mundo e ainda continuar com o seu negócio ali naquele sistema, né? E então José arrecada todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã. O povo precisava comer, e ele passou a comprar o cereal, no versículo 14. Nada mais justo, nada mais coerente. Então, quando não havia mais dinheiro, José fez com que o povo passasse a trocar o gado, né, pelo sustento, no versículo 16. Quando já não havia mais o gado, José acabou aceitando a oferta, né, do próprio povo, ali no versículo 19, de comprar a terra
e eles mesmos, né, se colocando ali como escravos, né? Então verso 20, comprou José toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de faraó. É claro que eles estão numa situação desesperadora, né? E você propõe tudo o que você tem, né? Você não quer morrer de fome, você não quer que seus filhos morram de fome. Então, claro, isso precisa ser salientado. É uma situação desesperadora que as pessoas estão. Ninguém gostaria de estar nessa situação, né? Mas talvez a gente possa olhar tentando resgatar aqui um princípio de gratidão também, né? Porque apesar dos pesares, Deus ainda providenciou um escape, né? Então, as atitudes de José, elas não podem ser confundidas com algum tipo de tirania, né? Ele mesmo havia interpretado o sonho de Faraó, e ele sabia que a mão de Deus estava conduzindo, não apenas ali os acontecimentos com a sua própria família, né, na própria história dele, mas sobre toda a terra do Egito. Então José, ele conseguia discernir com clareza que Deus estava entregando tudo nas mãos de Faraó. É Deus que estava fazendo isso, né? E ele age então como um instrumento de Deus, sistematizando tudo ali, né? Desde o início, quando ele armazenou os mantimentos, até agora, quando era chegado esse tempo aí de prover as necessidades das pessoas, né? Então, é isso que ocorre aqui, né? Não um sistema político de opressão está acontecendo aqui, mas um sistema que acabou por salvar a vida daquelas pessoas. Prova disso é que as próprias pessoas, elas reconheciam, né, que elas necessitavam dessa intervenção para que elas não morressem, e a terra também não ficasse deserta, né? Eles, no versículo 19, eles têm esta visão a respeito da própria terra, né? Então alguns podem olhar para tudo isso aqui e presumir que José foi injusto, que foi um oportunista, que ele explorou o povo, mas na verdade nós precisamos considerar que José era um funcionário, né, de Faraó aqui, e ele estava cuidando da melhor forma possível dos interesses do seu superior, né, entendendo a mão de Deus ali. Então José, ele não recolhe o benefício, o dinheiro, né, em benefício próprio. Isso é uma coisa digna de nota aqui, né? Mas ele o faz para a casa de Faraó. Então, entregar a quinta parte das colheitas ali para o Faraó faz com que aconteça o quê? Se você tem 5 partes, você não tem nada. Aí daqui a pouco você vai produzir e você vai pegar a sua produção e vai entregar uma parte. Você que não tinha nada, agora você ficou com quantas partes? Com 4 partes, né? Então, assim, essa dinâmica aqui de ter que entregar a quinta parte para o Faraó faz com que as demais partes, as 4 partes, fossem de proveito do povo. Essa porcentagem, eu estava pensando sobre isso, né? Essa porcentagem, ela poderia ser diferente, não poderia? Não poderia ter sido instituído aqui, vocês vão ficar com uma parte e as outras 3 partes vocês vão entregar para o Faraó, mas não foi assim, né? Então, por isso que eu vou olhando para isso com bons olhos, né? De ver a provisão de Deus em meio a uma situação tão desesperadora como essa aqui, né? Por mais que tenha usado ali o Faraó e tudo mais. Então, além disso, a maneira como o próprio Antigo Testamento ele enxerga essa situação pela qual os egípcios aqui vieram a se tornar escravos de Faraó, ela é bem diferente da exploração desumana, né, do comércio aí escravagista ocorrido em tempos mais recentes. Quando a gente lê, né, sobre escravidão na Bíblia, a gente faz essa ligação rápida, né, mas há diferenças cruciais. No caso, o pressuposto é que no Antigo Testamento, alguém acaba por se tornar escravo. Quando alguém acaba por se tornar escravo, por não ter mais condições de sobrevivência, isso significava um trabalho para a vida toda com um empregador benevolente, porque havia lá todo um sistema de regras sobre como se deveria lidar, né, com este que agora se vê nessa condição.
Então, o reconhecimento disso se observa no versículo 25. A vida nos tens dado, achemos mercê perante meu Senhor. Diante da iminência da morte, ser resgatado deveria gerar em nós um coração contentado ou um inconformismo rebelde? Então, é claro que, mais uma vez, ninguém gostaria de estar nessa situação. Mas ser resgatado deveria gerar que tipo de reação do nosso coração? Né? A situação ali, lembrei da situação do Afeganistão, com aquele povo se pendurando no avião e tendo que fugir daquele lugar, desesperados, né? Mas daqui a pouco eles acabam recebendo acolhimento em outros países, uma ajuda humanitária, né? Ninguém quer estar naquela situação, ninguém quer ter que fugir do seu país e se pendurar num avião e deixar a família, ou como a gente viu aquela cena, né? Entregar um bebezinho para um cara que nunca viu, através do muro ali, e você nunca mais, provavelmente, vai ver o seu filho. Ninguém quer estar nessa situação, nesse tipo de coisa. Mas ser recebido em outra nação, tendo o amparo para reorganizar a sua vida, claro que está longe de ser um mar de rosas, está longe de ser um poço de alegria, mas ainda assim é possível ver um motivo de gratidão numa oportunidade de recomeço. Então, aprender a ver o cuidado de Deus em uma situação de extremo caos, ao invés de murmurar, é um grande desafio para todos nós, né? O nosso senso de justiça apurado, né, impede de ver que até mesmo diante de coisas extremas e difíceis de lidar, e que implica às vezes em ser esta uma punição de Deus, muitas vezes, né, mas ele sempre acaba providenciando um escape, né? Então, por isso que eu consigo olhar para este povo que agora está ali, recebendo tudo para entregar uma parte e ver, sim, não é uma situação ideal, ninguém gostaria de estar nessas circunstâncias, mas glória a Deus por este escape, por essa provisão, por essa oportunidade de reconhecimento. A nossa tendência é erguer o punho, reivindicando os nossos direitos, reivindicando justiça. Não podemos esquecer que a provisão de Deus é sempre motivo de louvor e de agradecimento. E aí eu penso, não teria sido justamente essa a postura de José ao longo de toda a trajetória dele? Quando ele ali se vê vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois ele se vê preso injustamente, acusado de assédio, e depois esquecido na prisão. José, no meio do caos, ele conseguia agir com essa perspectiva, né? De perceber a mão de Deus, a provisão de Deus em todas as situações. Então, Deus era com José, e o mesmo agiu em temor, sendo um referencial por onde ele passava. Então, por isso que eu vejo que essa situação a gente não deve olhar para José como um tirano, mas eu vejo que é uma oportunidade, e Deus está demonstrando que Ele é o Deus que resgata, que é um Deus de recomeços, né? Digno de nota também o versículo 24, ele revela aí que esse sistema, né, entre aspas, promovia a justiça. Além de receberem as sementes, o povo poderia semear a terra, né, quando fosse possível, né, ali, devido às condições climáticas, né, sustentando as suas famílias com dignidade, por exemplo. E aí, claro, para isso, o que tinha que acontecer? O quinto deveria ser entregue ao faraó. Verso 24. Das colheitas dareis o quinto a faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Então, a justiça se dá de que maneira aqui, através dessa política econômica de José? De que maneira que a justiça fica estabelecida aqui? Primeiro, que o povo foi resgatado da morte. Depois, até mesmo essa disposição, né, de entrega aqui do povo em submissão ali a Faraó ocorre, considerando essa extrema necessidade.
E aí José acaba propondo um sistema em que o povo ficaria com essas 4 partes. Com qual objetivo? Né? Para a semente do campo, para o mantimento, para o alimento das crianças. E esta proposta, né, de José aqui, ela acaba promovendo várias coisas. Né? Primeiro, a prosperidade de Faraó, certamente, né? Desde os 7 anos que ele está ali provendo tudo aquilo ali. E não só isso, não só a prosperidade de Faraó, mas como também a capacidade de continuar gerindo ali os recursos, e isso necessariamente não é ruim. Né? José foi um servo fiel em tudo, em todas as circunstâncias ali. Eu diria que também promove a sustentabilidade ali do todo. Por quê? Porque se garantia novas sementes. Além disso, o próprio povo poderia trabalhar, né? E isso remete à dignidade, né, que o trabalho traz. Então, que dignidade é essa que o trabalho traz? Né? E que o trabalho não é maldição, né, que está lá inserido já desde o Éden. Um senso de dever cumprido, um senso de produtividade. Né? Sabe aquela sensação satisfatória de você conseguir providenciar o sustento para o lar com as suas próprias mãos. Né? E os homens têm que ter isso muito forte. Né? Não que as mulheres não possam trabalhar, e a gente tem que ver motivações de corações, e o que está te levando a ter essa atitude, se é movido pelo feminismo, se é movido pelo que for. Nós temos que nos mover biblicamente, né? E abandonar e verificar o nosso coração, as nossas motivações. Mas o homem precisa se colocar como essa fortaleza, que inclui inclusive o sustento do lar. E aqui, né, com essa entrega para esse povo, o resgate desse senso de propósito, tendo em vista o trabalho, também está sendo garantido para este povo aqui. Né? Saúde mental né, para este povo. Além disso, a própria terra ela não ficaria deserta, e ela cumpriria com o seu papel. Né? Se tivesse ali um povo capaz de plantar e colher, então a própria terra ela produziria. Né? Então, a justiça de Deus se manifestando dentro deste plano, dentro desses acontecimentos. Né? A provisão diária também, porque o mantimento era garantido, e a preservação familiar, quando cita ali que um dos propósitos é que as crianças comam. Né? E aí José parece ter essa preocupação de citar isso, né? e acalmar os corações. Homens, atenção, né? Vai acontecer de fato isso, e para que vocês tenham mantimento, para que vocês possam sustentar os seus filhos, para que eles possam comer. Então vamos lá, mas o sistema é esse aqui, né? E isso, a possibilidade de cuidar dos nossos filhos, isso tem um valor inestimável. Né? Então todo esse cenário aqui apontava para uma situação desesperadora, mas talvez o contraponto dentro dessa situação desesperadora é que, ao olharmos para toda a provisão de Deus em meio a esse caos, a gente entender que talvez também possa estar ocorrendo aqui, que toda essa seca, todo esse momento de fome extrema, que tudo isso poderia estar engajado ali em um julgamento de Deus sobre a terra. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E isso nos ajuda a compreender o modo como Deus agiu com a nação por meio de José. Então nós precisamos trazer à memória que Deus ele cumpre os seus propósitos, e estes propósitos por vezes envolvem a punição, mas também o resgate. Então, talvez esse povo do Egito está sofrendo uma espécie de punição de Deus. Nós não sabemos como é que Deus está movendo tudo isso aqui, né? Mas Deus age desta maneira, punição e resgate. Então, olhar com essa perspectiva faz com que seja possível perceber a benevolência de Deus ao providenciar o escape para o povo do Egito e para o povo de Canaã. Então, irmãos, é possível ver coisas boas em meio ao caos. Nós precisamos fazer um exercício de oração, de clamor a Deus, talvez para tirar, a neblina que cai nos nossos olhos em momentos de extrema dificuldade. Nós não vivenciamos, um momento assim parecido como esse
como nação, ou como... Talvez lá na época das inflações era uma coisa bem difícil, né? Que um dia os alimentos estavam num preço, no outro já estava em outro. Agora a gente também enfrenta um período difícil, né? Mas Deus está no controle de todas essas coisas. Nós precisamos clamar por misericórdia e por perdão pelos pecados da nossa nação, pelos nossos pecados. Mas Deus vai movendo e Ele sempre providencia o escape. É possível ver coisas boas em meio ao caos. E nesse caso aqui, a mão provedora de Deus utilizou-se de José, para que tanto o faraó quanto o povo fossem beneficiados, com a garantia da vida, né? E mais do que isso aqui, a retirada da família de Jacó para o Egito possibilitou a formação da nação de Israel. É um propósito aí soberano de Deus aqui. Então Deus trabalha em nossas vidas através das circunstâncias difíceis. Nós precisamos aprender a reconhecer a mão de Deus em todos os nossos caminhos, e fazendo isso nós seremos capazes de revelar um coração contentado em meio ao caos. Em meio ao caos. Deus está agindo em meio ao caos. Lá em Provérbios 3:6, quero encerrar lendo ele aqui. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. José faz isso. Nós, quando olhamos o relato dessa história, a gente vê Deus movendo a formação do povo, Deus movendo, dando um escape para o povo ali idólatra, a punição e o escape. É possível ver a mão de Deus, benevolente, né? Talvez você no íntimo fale, mas isso não é justo, não deveria ser assim, por que Deus permitiu isso? Mas troque essa disposição de coração por um coração de gratidão, né? Na provisão de Deus, de que Ele é um Deus que nos corrige, mas no meio dessa correção que às vezes envolve dor, envolve incompreensão, há uma fagulha de esperança ali, onde Deus está dando escape para você. Seja do jeito que for, né? Às vezes é alguém que bate na sua porta e fala, lembrei de você, está aqui. 10 quilos de carne aí para você, pelos próximos, não sei quanto tempo que dura isso, desfrutar com a sua família, né? Talvez possa ser assim essa provisão de Deus, né? E de tantas outras maneiras, né? Deus, Ele sempre dá o escape para nós. Amém, meus irmãos, oremos. Senhor, Tua palavra é viva, e eu agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus que se importa com cada detalhe das nossas vidas, e o Senhor tem um plano soberano e ainda e vai usando a nossa história e vai usando as circunstâncias para que o Teu plano se estabeleça. Então nos ajude a ter essa sensibilidade para ouvir a Tua voz, para ter um coração capaz de perceber a Tua provisão, o Teu resgate em meio ao caos. E muito desse caos é consequência das nossas escolhas, muitas vezes pecaminosas, mas ainda assim o Senhor nos trata com amor, porque nos corrige e porque nos dá o escape. Então que nós possamos reconhecer a Tua mão e ter um coração humilde, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a Tua provisão. Perdoa, Deus, a ingratidão do nosso coração, e que em meio a todo o sofrimento que porventura a gente esteja passando, que o Senhor nos capacite a ver a Tua mão. Por favor, Deus, nos ajude a ter esse coração grato, e que o nosso senso de justiça possa ser deixado de lado, para que a gente se submeta ao Teu querer, à Tua vontade. Tem misericórdia de nós. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.